Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui para mais uma mensagem aqui no canal, quero agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, um abraço a todos. Meus queridos, a mensagem de hoje é mais em resposta a um irmão que entrou aí no meu canal, assistiu alguns vídeos aí, mas só o início e tirou conclusões erradas, precipitadas. A mesma coisa de pegar um livro e não ler ele e julgar pela capa. Assim ele fez. Mas eu vi que ele tem um canal, eu fui até o canal dele, dar uma observada, mas lá eu entendi que ele defende uma ideia e não a Bíblia, o texto bíblico como está. Ele defende aquilo que ele acha, que ele pensa, ele estuda um versículo ali e ele acha que aquilo está falando uma coisa e ele leva essa mensagem aí no seu canal. Mas eu tive conversando com ele através de mensagem e quando ele me dizia uma coisa que ele estava na cabeça dele, que baseado no texto bíblico, eu lia, mandava o texto dos versículos para ele, mas ele ignorava. Mas nós que conhecemos a palavra, nós temos que entender para quem ela foi escrita, qual o tempo que ela foi escrita, quem que viveu naquela época e por que foi escrita. E temos também que entender quem somos nós, por que fazemos parte do povo de Deus, né? Sabemos que nós, outro tempo, era gentios, que nós foi alcançados através da misericórdia e da graça de Deus na morte de seu Filho Jesus na cruz. Por isso somos filhos dele, na fé de Abraão. Mas nós não fazemos parte daquele povo que viveu por pacto de sangue de animais e por leis. Não. Todas as coisas que veio ali em Israel pelos profetas, pelo rei Davi, né, e por Jesus de Nazaré, foram por causa dessa nação dos hebreus. Um pacto que Deus tinha com eles. Nós não podemos colocar como se nós fosse descendente dos hebreus. Não. Nós, em outros tempos, éramos gentios e Deus nos alcançou através da sua graça na cruz. Mas a mensagem de hoje é para falar dessa passagem que a gente trocou ideia e tudo, conversamos, mas que ele não reconhece a Bíblia como está escrito, e sim aquilo que ele defende. Então ele diz que o profeta Elias foi arrebatado para o céu. Mas o profeta Elias foi visto entrando no céu? Tudo que fala de céu é porque está no céu ou porque vive no espaço, anda no espaço, entre o céu e a terra. Ele disse que um irmão lá ele estava respondendo, né, o irmão que fez a pergunta, se há uma contradição ali, quando Jesus de Nazaré está conversando com Nicodemos, né? Mas ali não há contradição. Ele disse que não há, e nessa parte ele tem razão, não há contradição. Só que cada época ali que estava, tanto o profeta Elias como de Jesus falando de Nicodemos, são coisas diferentes, totalmente diferentes. Mas eu não vou citar o nome dele, nem do canal dele por ética, mas no próximo vídeo, qualquer coisa a gente podemos falar, não há problema nenhum. Que a ideia dele também é transmitir a mensagem da palavra de Deus. Só, meus queridos, que não podemos viver no que nós achamos, no que nós pensamos, mas sim no que está escrito, como está escrito. Temos que obedecer e respeitar, porque a Bíblia é um livro já inaugurado. Não se escreve mais a Bíblia acrescentando nada, e sim copia o que está escrito. Eu separei alguns capítulos, alguns versículos que fala a palavra céu, mas os capítulos a gente vai entender, os versículos que está falando num outro sentido. Mas eu peguei esses versículos para que mostrar, para que vocês entendam
que quando fala do céu, não é literalmente dentro do céu, e sim o espaço entre a terra e o céu. Vejamos, Jesus aqui em Mateus 6, no versículo 26, o que ele fala para o povo? Olhai para as aves do céu. Olhai para as aves do céu. Essas aves, ela vivia dentro do céu ou no espaço? Ele está falando de aves celestial ou aves que vivem no espaço e na terra? Olhai para as aves do céu. Entende a palavra céu? Então aqui ele fala assim, que não semeia, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não vale ela muito mais do que elas? Não vales vós muito mais do que elas? Então eu concluí aqui o versículo, mas o sentido aí é o início do versículo. As aves do céu. Essas aves, elas não estavam dentro do céu, elas não entravam no céu, elas estavam no espaço. Daniel capítulo 4, no versículo 12, aqui é a história do rei Nabucodonosor. Ele vai falar que viu também as aves do céu no seu sonho, mas vamos ver aqui, 12. Daniel 4, versículo 12. A sua folhagem era formosa, falando da árvore, e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra. E as aves do céu, de novo, as aves do céu, fazia morada nos seus ramos. E dela se mantinha toda a carne. Veja bem, as aves do céu. Aí você viu que eu já li 2 versículos de capítulos diferentes, mas falando nas aves do céu. Mas essas aves estavam no céu ou na terra? Vamos ver agora em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, olha de novo, as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move, se arrasta sobre a terra. Então viu de novo aí as aves do céu? Então não significa que o profeta Elias foi arrebatado para o céu. Em Mateus 13, versículo 32, Jesus de Nazaré falando, o qual é realmente a menor, falando da semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças. Aqui ele está falando na fé. E faz-se a árvore de sorte que vem as aves do céu, aí, as aves do céu, olha aí, se aninha nos seus ramos. Então, meus queridos, tudo que fala de céu não diz respeito, literalmente entrou no céu, subiu, o céu subiu para o espaço. Essas aves que viviam no céu, elas não estavam dentro do céu, elas viviam no espaço e na terra. Então, tudo que sobe para o espaço era considerado como céu. Então, eu separei esses versículos dos capítulos para falar apenas no céu, o que vivia no espaço e na terra. Porque ele diz que Elias foi arrebatado para o céu, mas o texto não diz que Elias entrou no céu. Vamos dar continuidade. E ele diz também a passagem da carta que o profeta Elias escreve para Jorão, filho de Josafá, porque Josafá deixou com Jorão, seu filho, o reino, o trono. E os demais ali, irmãos, que ele tinha mais irmãos, Josafá deixou ouro, prata, bens materiais. Mas só que esse rei
ele era casado com a filha de Jezabel. Ele praticou coisas, né? Ele praticou coisas erradas, ele matou os irmãos. Então, por ele ser genro do rei Acabe, ele praticou o mal. Você vê aí, 2 Crônicas, capítulo 21, pode começar no versículo 1, para você entender. E ali Deus usa Elias para escrever uma carta falando que ele vai ficar doente, mas Elias não quis tirar ele Deus não quis tirar ele do poder. Deus permaneceu ele no poder, mas como ele praticou o mal, ele praticou tudo que era mal aos olhos de Deus, esse rei, quando ele morreu, né, ele pegou a enfermidade ali, como está escrito na carta, quando ele morreu, ele não foi sepultado no túmulo dos reis de Israel e nem no túmulo de Davi, por causa da iniquidade dele. E você pode acompanhar lá que você vai entender. Eu citei essa passagem porque ele citou também lá no canal dele, no vídeo dele. Eu assisti o vídeo dele todo. Eu não estou aqui criticando. Eu só quero passar a mensagem porque a Bíblia não consiste daquilo que eu entendo, daquilo que eu defendo, mas sim do que está escrito, como está escrito. Porque ali a gente debatemos acho que mais de umas 2 horas, e tudo que ele falava eu mostrava na Bíblia, e ele citava o conhecimento, não citava versículos bíblicos, e nem capítulos, e nem texto. Vamos dar continuidade, agora vamos falar aqui do profeta Elias, 2 Reis, capítulo 2. Vamos começar aqui no versículo 10. Elias e Eliseu, né, que Eliseu foi o sucessor de Elias, mas Eliseu era servo de Elias. Versículo 10. Respondeu Elias: coisas difíceis pediste, todavia, se mim veres quando for tomado de ti, assim se te fará. Agora, se não, e se fará. Então, Elias está respondendo aqui a Eliseu. Versículo 11. E indo eles, caminhando e conversando, eis que um cavalo de fogo, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, um redemoinho, ele subiu ao céu. Então lá a gente leu lá que o céu não é só entrar no céu, ele subiu ao céu. Você viu que as aves habitavam no céu e faziam ninho na terra, entende? Então temos que entender e dar crédito como está escrito. Versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em 2 partes. Então quando Elias viu Eliseu sendo tomado ali, ele clamou a Deus, ele pegou as vestes dele e rasgou. Versículo 13. Tomou a capa de Elias, que dele cairá, voltou e parou à beira do Jordão. Versículo 14. Então pegou da capa de Elias, que dele cairá, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Então ele usou ali da capa de Elias, atravessou o Jordão. 15. Vendo os filhos dos profetas que estavam de frente dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. Os filhos dos profetas, quando viu o acontecimento, veio até Eliseu, né, que eles entenderam que o espírito de Elias estava com Eliseu, e eles inclinaram
perante Eliseu. Mas eles observaram toda a cena de Elias sendo arrebatado na carruagem de fogo. Vamos dar continuidade. Versículo 16. E disseram-lhe, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, deixa-os ir, pedimos-te, em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte, ou em algum vale. Ele, porém, disse, não os vai. Então, os profetas viram só Elias, os filhos dos profetas viu só Elias, o profeta Elias, subir no espaço, mas eles não viram entrar no céu. Por isso que eles pedem para que Eliseu deixe eles ir ver se consegue encontrar o profeta Elias. Porque eles viram subir, mas eles não viram Elias entrar no céu. Versículo 17. Mas insistiram com ele até que se envergonhou e disse-lhes, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então eles buscaram Eliseu, permitiu que eles foram, mas Deus não ia permitir mostrar Elias onde que estava. Por quê? Porque Deus arrebatou ele dali para que eles não vissem o que ia acontecer com ele. E aqui Deus não permitiu eles encontrar. Mas o texto aqui não está falando que Eliseu viu o profeta Elias entrar no céu. Ele viu ser levado ao céu. E muitas vezes, como a gente leu, a palavra céus não significa literalmente entrar nos céus, ou seja, viver no espaço. Acima da terra e abaixo do céu. É considerado céu. Assim a gente leu. Nós lemos aí os capítulos, os versículos anteriores. Versículo 18. Então voltaram para Eliseu e ficaram em Jericó. E ele lhes disse, não vos disse eu que não fosses? Então eles foram, mas Deus não permitiu que eles encontrassem Elias. A religião, meus queridos, ela acredita que Elias subiu para o céu em carne e osso. Mas ele subiu, ele foi arrebatado. Eles viram ser arrebatado, mas eles não viram Elias entrar no céu. Entende? Repito, o céu literalmente, ser arrebatado para o céu é subir. Mas não quer dizer que entrou no céu. Porque as aves do céu, a gente leu, elas viviam no céu e na terra. Então, estando no espaço era considerado céu. Vamos ver aqui outra passagem que foi citada aqui em João 3, no livro de João 3, que é aquela passagem de Nicodemos com Jesus, que ele disse que era contradição. Não há contradição, mas vamos estudar para nós poder entender, ter um conhecimento. Versículo 1, João 3, versículo 1 em diante, está escrito assim, ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era judeu. Ele era judeu. Ele fazia parte do contexto do povo de Israel. Versículo 2. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. Então, Nicodemos era um cara influente. Nicodemos foi ter com Jesus de noite porque Jesus era muito humilde. A imagem de Jesus era uma imagem humilde. Tanto é que ele misturava com os seus discípulos. E Nicodemos foi à noite porque era escuro. Quase as pessoas não viam Eli por causa da influência de Nicodemos. E ele foi até Jesus, o texto diz à noite, fez questão de dizer à noite, porque naquele tempo não tinha luz. A luz era lamparina, não tinha rede elétrica. Então o texto, ele fala que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Entende o sentido?
na mensagem. Versículo 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, reconhecer, mudar o seu pensamento, ter fé no seu coração. 4. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja que Nicodemos era carnal. Nicodemos estava vendo a coisa do lado carnal, do lado terrestre. Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus não entra carne, tem que ser em espírito. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui, meus queridos, não dá arrebatamento e não há contradição. Jesus está deixando bem claro para Nicodemo é o seguinte: se você não vê as coisas do lado espiritual, você não consegue entrar no reino de Deus. Porque a carne, ela não sobe, a carne é pó, ela volta para o pó. Por isso que você tem que conhecer as coisas no sentido do lado espiritual. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está bem claro o texto. Versículo 7. Não te admires de eu te haver dito, necessário é nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O seu espírito, você tem fé, o seu espírito te domina. Você vai onde que ele quer. Entende? O vento não sabe nem para onde vai, nem para onde vem. Versículo 9. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode ser isso? Ou isto? Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? É as mesmas coisas. Os pastores, os irmãos aí que têm um conhecimento, mas por causa da religião atrapalha. Ele está falando o que o texto está falando o tempo todo, mas porém, eles não aceitam como está escrito. Versículo 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitamos o nosso testemunho. Por quê? A gente fala daquilo que a gente vê, porque o Espírito você não vê, mas você sente. E o que Jesus estava falando para ele era essas coisas. Versículo 12. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como credes se vos falar das celestiais? Então, Jesus diz: olha, Nicodemos, eu estou falando com você as coisas terrestres, o que você está vendo aqui todo dia. Mas se eu te falar das coisas celestiais, você não vai entender. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem. É que ele está dizendo, olha, ninguém nunca subiu ao céu, senão que desceu. Jesus desceu o Espírito, porque a carne dele se fez carne na terra. E ele não disse que Elias subiu ao céu. Aqui ele nem cita Elias. Vamos dar continuidade. Versículo 14. Ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então não há contradição, meus queridos. Ele não falou de Elias aqui nesse texto. O que ele diz? Ele cita Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que a serpente no deserto? Animais peçonhentos, serpente picava ali os judeus e eles morriam. Quando Moisés levanta a imagem da serpente, todos que eram picados por a serpente via aquela imagem e não morria. Assim era Jesus. Importava que Jesus fosse levantado na cruz,
Porque todos que olhassem para Jesus ali sabiam que ele veio cumprir a lei, sabia que os pecados iam ser perdoados ali. Não tem nada a ver aqui uma coisa de arrebatamento. Aqui diz que ninguém jamais viu a Deus. Não subiu ninguém em corpo e alma no céu, porque senão ele ia citar. Olha, assim como Elias foi levado ao céu, o Filho do Homem também será, o Filho do Homem também será arrebatado aos céus. Mas ele não diz, ele cita Moisés. Uma outra passagem que não tem nada a ver. Não há contradição na passagem de Elias sendo arrebatado e na passagem de Nicodemos aqui em João 3. Não, ali está falando de coisas diferentes. Porque se fosse arrebatamento, o assunto que fosse arrebatamento, fosse levado ao céu, ele ia falar, Jesus ia falar, repito, assim como Elias foi levado ao céu em vida, assim será o Filho do Homem. Mas não foi, ele cita Moisés e a serpente. Entende? Aqui a questão não é arrebatamento. A questão é que o espírito que sobe, o corpo não sobe. Esse corpo é pó, ele vai voltar para o pó. Mas se eu ler esse texto voltado para o arrebatamento, eu vou entender, porque na minha mente eu estou entendendo assim. Mas o texto não está dizendo assim. Entende? Agora, para terminar, vamos ver aqui em Mateus 17, do versículo 1, 2 e 3. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. Versículo 2: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Versículo 3: e eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com ele ali no monte. Então, veja bem, quando Jesus chama eles, que vai no monte, que Jesus fala, transfigurou ali para falar com Elias e Moisés, ele transfigurou por quê? Ele era espiritual, apesar de estar num corpo de carne, e ele sabia que ele ia falar com o espírito de Elias e com o espírito de Moisés. Então, meus queridos, o conhecimento da palavra de Deus é fácil de conhecer, não é difícil. Só que nós não podemos estudar um texto bíblico já tendo na mente o que ele vai falar. Não, você tem que estudar do jeito que está e entendendo o porquê que foi escrito. Agora, se eu pego esses capítulos, esses versículos que eu estudei aqui no meu canal e levo para o lado do meu entendimento, do meu conhecimento, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, vai acontecer igual esse irmão estava lá no canal dele, tem uns vídeos lá, falando que Eliseu viu Elias entrar no céu. Mas o texto não diz, pode acompanhar aí na sua Bíblia, não diz que Elias, só diz que ele foi arrebatado aos céus. Agora, a palavra céus, a gente leu também aí no início, uns 3 ou 4 versículos, a gente viu que citar a palavra céu não é literalmente no céu, as aves do céu, fez ninho ali, falando da fé ali, da semente, né, de mostarda. A gente viu que Deus fez as aves do céu, as aves do céu. A gente viu também que Daniel, lá no sonho de Nabucodonosor, fala, as aves do céu vinham e aninhavam na árvore. Então, a palavra que refere ao céu não é literalmente entrar no céu. Jesus disse para Nicodemos, ninguém nunca entrou no céu, a não ser aquele que desceu. O que desceu de Jesus? O Espírito. O Espírito. E o Espírito que ia ser derramado após a morte de Jesus, esse sim que habita das pessoas que creem, que têm fé, que entendem o que aconteceu, esse Espírito sobe. Agora o corpo volta para o túmulo. O apóstolo Paulo diz, nós que ressuscitamos com Cristo. Mas o apóstolo Paulo não tinha morrido, entende? A Bíblia
depois da morte e ressurreição de Jesus, fala do sentido espiritual. Basta você entender o que é o espiritual e o que é carnal. Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Entende? Mas a religião, ela faz essas coisas, eu entendo. Quero aqui deixar um abraço para esse irmão. Ele sabe de que eu estou falando, que ele me acompanha aí no meu canal, estou feliz também por ele. Só que vamos pedir a Deus para que mostre a ele a verdade. E não achar que ele realmente levando o lado que ele pensa, para o lado que ele entende. Não, ele tem que levar para o lado que está escrito, do jeito que está escrito, e entender quem é ele dentro do contexto bíblico. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Agradeço a oportunidade que nosso Deus está dando para a gente fazer esse vídeo, gravar aqui, fazer essa mensagem, né? Espero que vocês entendam e compreendam, acompanhem as suas Bíblias, né? Dúvidas, pode deixar o comentário, cita os versículos onde vocês viram que está diferente. É muito bom, porque eu também posso estar aprendendo muito com vocês. Graça e paz, e até o próximo vídeo.